Olá pessoal, boa tarde. Estou aí aqui iniciando um trabalho juntamente com o ProHair e vamos começar então essa live, né? Minha primeira live, estou um pouco preocupado porque a minha intenção é fazer o meu melhor. Então, se caso tenha alguém aí da ProHair que esteja acompanhando, me oriente, me passe algumas informações, mas nós vamos aqui passar algumas informações técnicas e informações sobre cabelo, sobre ação química. Como é o meu primeiro curso com a ProHair, nós vamos fazer algumas introduções. E se der tudo certo, a gente continua futuramente com novas lives aí, com novas informações. Bom, eu me chamo Assis Rodrigues, eu estou falando de Pouso Alegre, sul de Minas. É uma cidade a 220 quilômetros de São Paulo. Então, vocês vão perceber pelo meu sotaque, né, de mineiro, vou falar algumas palavras meio que errado aí, mas é assim mesmo. Então, que vocês consigam me entender, que eu me faça ser compreendido por vocês, e qualquer dúvida das informações que eu vou estar passando, que eu vou estar passando aqui para vocês me fazem saber para que, caso não entenda, para que eu possa ter a oportunidade de passar uma informação um pouco mais detalhada, tá ok? Como é o nosso primeiro contato, eu prefiro falar então um pouquinho sobre cabelo, o que é cabelo, falar um pouquinho sobre a composição química do cabelo e assim dar uma introdução de futuras lives aí, futuros bate-papo que vamos ter. Bom, Ainda sobre a sua apresentação, fala sobre sua experiência como técnico. sim. Está pedindo para eu falar um pouquinho da minha experiência como técnico aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 20 anos de profissional cabeleireiro. Na verdade, eu entrei nessa profissão através de um incentivo da minha esposa, que já era cabeleireira, né? E eu percebia muito as dificuldades dela. E eu era funcionário público naquela ocasião, mas resolvi fazer o curso no Senac para que eu pudesse colaborar com o desenvolvimento do trabalho dela no salão, mesmo porque eu percebia que ela fazia muito mais do que eu financeiramente no salão do que eu como funcionário público. Gente, e eu tenho então 20 anos de cabeleireiro, mas eu tenho 19 anos como técnico de algumas empresas, né? Com escola, inclusive. Por que isso tudo aconteceu tão rápido na minha vida de profissional cabeleireiro recém-formado, já ministrando cursos como técnico para várias empresas aí? O que aconteceu? Eu vou contar essa história para vocês que é interessante porque tem muito a ver com o que eu vou começar a falar com vocês hoje sobre ação química. Uma cliente, amiga da minha esposa é negra, minha esposa é mulata, então ela trabalha muito com alisamento, um alisamento convencional, guanidina, sódio, tioglicolato de amônia e assim vai. E essa amiga dela queria muito fazer uma transformação da cor. Porém, a minha esposa sempre falava para ela, olha, não é possível fazer o seu cabelo, não é possível fazer a mudança de cor do seu cabelo, porque o que você utiliza me dá incompatibilidade com as outras químicas. Ela utilizava, naquela ocasião e ainda hoje, utiliza Enê. Mas um dia, infelizmente, e eu sempre pensava que a minha esposa mentia para ela. Eu achava que a minha esposa não queria fazer o cabelo dela, então contava essa história, porque eu recém-formado pensava comigo, puxa vida, o que uma coloração vai derrubar um cabelo como a minha esposa está mencionando? Gente, em um belo dia, essa nossa amiga, chegou, né, querendo transformar, chegou no salão, nós atendíamos em casa, nosso salão era em casa. Ela chegou com uma coloração pedindo para aplicar. Eu queria tanto mudar a cor do meu cabelo, a dele nunca muda, mas agora eu trouxe a coloração. Quem sabe eu trazendo a coloração, ela resolve e passa a coloração para mim. Eu falei, olha, minha esposa está ocupada, está na salinha lá, está fazendo uma estética, mas se você quiser eu aplico para você. Conclusão, pessoal, apliquei. Apliquei e você sabe o que aconteceu. Então, e a partir dali, na verdade, naquele momento, eu falei para minha esposa, não quero ser cabeleireiro. Eu achava que era simples, assim como muitas pessoas aí na rua, as pessoas que não têm a experiência, não têm não é profissional como nós, né? As pessoas pensam que é fácil ser cabeleireiro. É o que eu pensava também. Até que eu derrubei esse cabelo. Aí eu estava decidido em parar, em não continuar, em não dar sequência, porque eu me assustei. E a minha esposa falou, não, você precisa continuar, porque afinal de contas nós morávamos num bairro muito simples daqui de Pouso Alegre, mudamos para o centro porque nós queríamos crescer.
e a gente achava que, naquele momento, que a oportunidade maior estaria se viéssemos para o centro. Então a Miss falou, você não vai parar. Agora que nós mudamos aqui para o centro, você vai ter a sequência sim. Você só precisa respeitar o seu limite. Gente, foi aí que ela me apresentou um limite, o limite do conhecimento. Ela falou que eu precisava respeitar o limite do conhecimento. Se eu respeitasse o limite do meu conhecimento, eu não teria essa dor de cabeça, né? Foi aí, então, que eu pensei comigo, bom, então eu vou buscar muita informação, vou buscar muito conhecimento, porque eu não quero mais passar o que eu estou passando hoje. Eu peguei quase um ano sem nem dormir direito, pessoal, pensando naquele cabelo que ficou no lavatório. E o que é bom, pessoal, esse limite do conhecimento, a gente pode se expandir a cada dia. Eu posso ser melhor hoje do que fui ontem, como profissional e como pessoa, inclusive, e amanhã eu posso ser melhor do que eu sou hoje, né? Então, esse limite do conhecimento pode se expandir a cada dia. Mas aí, eu acrescentei mais 2 limites. Limite do cabelo. Eu preciso conhecer a estrutura, eu preciso conhecer da composição química do cabelo, eu preciso conhecer do que ele é composto, porque afinal de contas vou trabalhar com química. Toda ação química gera uma reação. Eu preciso entender então da composição química do cabelo, que vai se unir com uma composição química sintética, e aí sim eu terei uma reação, algumas vezes positiva e em alguns momentos negativa. Então eu preciso conhecer cabelo e conhecer essas reações e respeitar o limite de cada fibra. Lembrando que cada cabelo, todos têm a mesma formação, todos têm aqueles mesmos elementos que formam a estrutura capilar, porém cada um tem a sua história. Então eu preciso conhecer o fio de cabelo, conhecer a história da minha cliente, né, em relação ao cabelo e respeitar também esse limite, respeitar o limite do cabelo. E o terceiro limite que eu preciso conhecer como profissional cabeleireiro é o limite do produto. Eu trabalho com vários produtos e algumas vezes o mesmo produto eu utilizo para atender uma demanda grande de estrutura capilar. Então eu preciso conhecer o produto que eu estou trabalhando e respeitar o limite daquele produto. Então, profissional, se você respeita os 3 limites, limite do seu conhecimento, limite do cabelo e limite do produto, você aí sim começa a desenvolver bons trabalhos. Lógico, você não vai fazer milagres, você não vai fazer tudo que a cliente deseja, mas também não vai ter dor de cabeça. Então, a minha vida profissional como técnico começou a partir dali. Foi ali que eu comecei a buscar conhecimento, né, que eu queria me expandir a cada momento, a cada dia, e buscando conhecimento, fui apresentado para algumas marcas, e essas marcas gostaram, acho que um pouco do meu desenvolvimento, e aí me convidaram para ministrar cursos para algumas empresas. Aí viajei praticamente o Brasil todo, já ministrei curso também na Argentina, no Paraguai, né, que é divisa aqui do Brasil, e sempre foi muito feliz. Então essa profissão, pessoal, ela nos dá muitos motivos de alegria, felicidades, né? Ela nos dá muitas oportunidades. Porém, essas oportunidades só vão acontecer em minha vida e na sua vida se você estiver preparado para ela, preparado para essa oportunidade. Então, se você é profissional cabeleireiro, até aqui, até então, tem tido somente dor de cabeça, só estresse, dificilmente você tem motivos de alegria na sua profissão, porque a cliente vai embora, você fica aí em casa ou no salão preocupado com o que vai acontecer quando ela lavar o cabelo. Então, uma dica, se prepare, porque essa profissão nos dá muita alegria, se você estiver preparado para ela. Do contrário, é só dor de cabeça. Então, a partir daquele primeiro ano de formado, recém-formado, eu comecei a buscar então alguns cursos de formação e alguns cursos técnicos em algumas academias, né? Eu fiz bastante cursos e em um ano eu já estava ministrando cursos para vários profissionais aqui na minha cidade e em outras regiões também. Tá? Então, assim começou a minha vida profissional como técnico, depois que eu derrubei o cabelo. Bom, falando então de cabelo, pessoal, nós vamos trabalhar com química, mas todo cabelo tem a sua composição química também. Nós temos aí alguns elementos químicos que compõem o cabelo. O carbono, por exemplo, ele compõe 45% da formação do cabelo. O hidrogênio, ele compõe em torno de 7%. O oxigênio, ele compõe aí em torno de 28%. O nitrogênio, pessoal,
ele compõe aí 15% da composição química do cabelo. E o enxofre, né? O enxofre que deixa o cabelo encaracolado, aí, enrolado, ele forma aí 5%. Então, todo o cabelo, toda a estrutura capilar aí é feita através desses elementos. Aí você pode pensar, se é tudo feito desses elementos aí, então um cabelo é orgânico, pessoal, por causa do carbono, tá? Nosso corpo, nosso organismo, todinho é orgânico. Então, o que acontece? Se todo cabelo tem essa mesma formação, por que então que tem cabelos tão diferentes? Cabelos mais finos, cabelos mais grossos, cabelos mais porosos, cabelo seco, né? Cabelo com a estrutura mais resistente, com a estrutura mais rígida, osso com mais maleabilidade, osso mais flexível. Por que essa diferença? Exatamente por isso, pessoal. Esses elementos aqui, químicos aqui são muito instáveis. Para eles se tornarem estáveis, eles precisam estar ligados. Então, quando eu começo a fazer algumas ligações aqui, eu começo então a formar uma molécula. Eu deixei de ser um átomo e comecei a formar uma molécula. Eu comecei a formar então aminoácidos. Então, o carbono, por exemplo, deixa eu até colocar aqui, eu até coloquei. Se o Daniel colocar melhor aqui para mim, vai ficar mais fácil para explicar. Olha só, pessoal. Então, aqui, só para vocês entenderem, eu tenho aqui o elemento carbono. O elemento carbono, ele pode fazer até 4 ligações. Eu vou explicar para vocês o que seria isso daqui a pouquinho. Então, o carbono, que faz parte da composição química do cabelo, ele pode fazer até 4 ligações e ele corresponde a 45% do cabelo. Lembra disso? Então, praticamente a metade da formação química do cabelo é carbono. Então, o carbono é a base de tudo, tá ok? O hidrogênio, ele pode fazer uma ligação, somente uma. O oxigênio, o enxofre, eles podem fazer 2 ligações. E o nitrogênio, ele pode fazer até 3 ligações. Então, aí começa as ligações desses elementos químicos para aí sim eles se tornarem estáveis. Se eles não estiverem ligados um no outro, eles são instáveis, então não vai ter uma sequência. A partir do momento que eles começam a se ligar um no outro, aí começa então a ter uma formação do cabelo. Por que começa a ter uma formação do cabelo? Porque eu começo então a formar aminoácidos, né? Eu começo a formar aminoácidos. Então, o aminoácido, ele tem 2 ligações de carbono. Ele tem a ligação negativa e a ligação positiva. Eu tenho a ligação da amina e eu tenho a ligação de ácidos carboxílicos, né, que está relacionado à água. Então, eu tenho uma amina que está relacionado à amônia e eu tenho um ácido que está relacionado, então, à água, né? É muito interessante isso. É interessante lembrar também, pessoal, que o cabelo, quando resseca, eu tenho o cabelo seco, que ele é seco naturalmente, e tenho o cabelo ressecado. O cabelo ressecado, ele é ocasionado por alguma situação de agressão aí. Algumas vezes por química, algumas vezes por mecânica, algumas vezes pelo calor de secadora da chapa. Lembrando, pessoal, da importância aí de orientar nossos clientes a utilizarem um termo ativo. Por que é importante utilizar um termo ativo? O cabelo, ele tem um suporte, ele sustenta muito bem até 40 graus Celsius. Acima disso, começa a ser agressão para o cabelo. O secador, por exemplo, ele atinge a 80 graus Celsius de temperatura, né? Então é o dobro de calor que o cabelo suporta. E a chapinha, quem é adepto da chapinha, ela chega a 180 a 240 graus Celsius. Imagina, se o cabelo suporta somente 40 graus, então a térmica é uma agressão muito forte para o cabelo. Por isso aí, a necessidade de você proteger o cabelo com um termo ativo para que proteja de altas temperaturas,
mesmo porque para evitar o ressecamento do cabelo. E vocês vão entender agora por que é tão importante manter a umidade do fio. E vale lembrar também, pessoal, que é muito difícil hidratar cabelo. Por que é muito difícil? A água que faz parte da composição química do cabelo, uma vez que ela é removida, uma vez que ela é vaporizada aí do cabelo, dificilmente você consegue repor. Você consegue adicionar através de cremes de hidratação, né, que ele seja bem efetivo, porém conforme você vai lavando, você vai perdendo novamente. Então você não consegue repor a água natural do cabelo, a água que faz parte da composição química do cabelo. Você consegue adicionar temporariamente a hidratação. Lembrando que o cabelo só vai estar hidratado enquanto esses ativos de hidratação que você aplicou permanecem na fibra. Conforme você vai lavando, vai fazendo a higienização, você vai usar um surfactante, você vai usar um detergente que está lá no shampoo, então é obviamente que vai evaporar essa água aí que você adicionou, aí será necessário entrar novamente com hidratação. Então o tratamento de cabelo deve ser constante, deve ser frequente, porque os atritos, né, as agressões que o cabelo recebe também é frequente, é diário. Então olha só, para eu ter a formação então de aminoácido, eu preciso ter esses elementos ligados um no outro. Quando eles estão ligados um no outro, aí começa então a formar. Lembrando que o carbono pode fazer até 4 ligações, lembra disso? Então eu tenho o carbono de um lado e o carbono de outro. Eu tenho um lado negativo e um lado positivo do meu aminoácido. Então como que acontece essa formação? Eu tenho a formação aqui do hidrogênio, né? Eu tenho a ligação do nitrogênio, e essa ligação do nitrogênio, pessoal, ela pode fazer mais ligações, né? Então aqui eu tenho o lado da amônia, NH, né? Toda vez que eu tenho nitrogênio e hidrogênio ligado, eu tenho então a formação da amônia. Então esse lado aqui do aminoácido, eu tenho a amina, né? Que está relacionado à amônia. Desse lado aqui, eu tenho o carboxilo. O carboxilo, eu tenho 2 ligações de oxigênio e uma ligação de hidrogênio. Aqui começa a formação de água, né? H e O. H2O seria água. NH3 seria amônia. Então eu tenho o lado amina e o lado carboxilo. Eu tenho o ácido carboxilo aqui que seria relacionado à água. Então toda vez que eu faço uma química, pessoal, eu começo a trabalhar à base de um aminoácido. Lembrando que o carbono tanto está no lado negativo como no lado positivo. E eu trabalho sempre com cargas, né? Eu sempre vou colocar uma carga aniônica ou uma carga catiônica no cabelo. Então ele vai ter a atração para qualquer carga, tanto na carga aniônica como na carga catiônica. Ora eu vou trabalhar do lado carboxilo e em outro momento eu vou trabalhar do lado amina, tá? Agora o que é interessante? Por que eu falei para vocês que o cabelo precisa estar sempre hidratado? Porque esses elementos químicos que nós passamos agora há pouco para vocês, eles precisam estar ligados para eles se manterem, para eles se tornarem estáveis. Quando eles começam a se ligar, então, aí começa a formar um aminoácido, como nós começamos a descrever aqui. Aqui é uma base de um aminoácido. Nós temos em torno de 21 aminoácidos codificados. E todos os 21 aminoácidos codificados que nós temos, a base é sempre essa. Um lado carboxila e um lado de amina. Aí depois vou ter mais ligações aqui, formando os vários tipos de aminoácidos, formando aí sim a estrutura do cabelo. Agora olha só que interessante. Pessoal, antes de eu continuar, da forma que eu estou falando, me faça saber, Daniel, se alguém comenta alguma coisa aí, se está dando para entender. Tá? Qualquer coisa, se ficar algum detalhe aí que você não entendeu, eu volto. Eu estou tentando falar mais devagar, mas eu acho que o nervosismo me faz acelerar um pouquinho. Então, se eu estiver falando muito rápido, me faça entender aí, me faça saber e nós vamos falar mais pausadamente, tá ok? Então, o que acontece? Esses elementos químicos aqui, eles precisam estar ligados para serem estáveis, para aí sim começar a formar o aminoácido, para aí sim começar a formação de uma fibra capilar, que é a queratina propriamente dita. Então o que acontece? Para eles estarem ligados, é a água, pessoal. É a água que faz essa ligação. Por isso que quando o cabelo resseca, ele quebra, ele desintegra. Por que ele desintegra? Se eu não tenho a água para fazer essa ligação, o cabelo ressecou, eu não tenho então não tem a ligação deles. Se eu não tenho a ligação dele, não tem a formação de aminoácido. Lembrando que o aminoácido é a menor partícula de uma proteína. A proteína,
A queratina é o fio de cabelo e o aminoácido seria o tijolinho que compõe essa parede. O fio de cabelo é uma parede, né? Vou desenhar aqui. O fio de cabelo é uma parede e esses tijolinhos aqui que compõem essa parede seriam os aminoácidos que são formados a partir de uma ligação de um elemento químico com o outro, começando então a formação do aminoácido, começando sempre com 2 ligações de carbono, e o carbono pode fazer até 4 ligações, lembra disso, né? E a ligação que faz o elemento no outro é a água, tá? Então, por isso que o cabelo, quando resseca devido à ação química, vocês vão entender daqui a pouquinho o que acontece durante a ação da química que faz o ressecamento acontecer, tá bom? Então o cabelo quando resseca, ele começa a desintegrar, porque ele perdeu a ligação. Se ele perdeu a ligação, ele não vai formar aminoácido. Nós comentamos que o aminoácido então seria o tijolinho que compõe essa parede. Ok? Então, se eu não tenho hidratação, se eu não tenho água nesse cabelo, eu vou então começar a desintegrar essa estrutura, eu vou perder cabelo. Falando assim, é muito interessante, pessoal, a orientação da importância então de hidratar o cabelo. Algumas clientes têm o hábito de utilizar óleo de coco, por exemplo. É muito bacana utilizar o óleo de coco. O óleo de coco é uma forma de redensificar o fio, é uma forma de reter a umidade dentro do fio. Mas primeiro você hidrata e depois você coloca o óleo de coco. Lembrando que o óleo de coco que você vai orientar, que você vai direcionar a sua cliente, é aquele óleo de coco estabilizado, equilibrado, ajustado através da cosmética. Aquele óleo de coco que é para cabelo. É aquele óleo de coco que está lá na cozinha e colocar no cabelo. Não é isso. Você precisa colocar o óleo de coco, sim. Ele vai ser um bom cabelo depois de o cabelo hidratado, que ele vai redensificar a fibra. Porém, tem que ser ajustado, equilibrado em laboratório através da cosmética específica para cabelo. Ok? Então aqui eu comecei a formação de aminoácido. Nós temos então em torno de 21 aminoácidos aí codificados, em que a base é sempre essa, uma amina associada ao ácido carboxilo. Então eu tenho um aminoácido, tá ok? Aí começa tudo. Olha só que interessante, dando sequência. Através da água também, pessoal, eu já comecei a fazer as ligações desses elementos químicos aqui. Esses elementos químicos ligados um no outro vai formar um aminoácido, tá? Então, o aminoácido seria a base de tudo, a base do cabelo. Então, a menor partícula do cabelo seria o aminoácido. Um aminoácido ligado a outro através da água também vai formar um peptídeo. Ok? Um peptídeo ligado a outro peptídeo vai formar então um polipeptídeo. O polipeptídeo aqui começa então a ligação curta de aminoácido. E o polipeptídeo ligado um no outro vai formar então essa cadeia longa, essa cadeia de aminoácidos que nós chamamos de proteína, que seria a queratina, que seria o fio de cabelo propriamente dito. Ok? Olha só que interessante. Então tudo começou com a água, ligando esses elementos químicos, tendo como uma base as 2 ligações de carbono que nós vimos, e conforme essas ligações continuam ocorrendo através desses elementos químicos, nós vamos ter então a formação de alguns tipos de aminoácidos, são básicos que nós temos aí. E o que acontece? No final, eu tenho o fio de cabelo, eu tenho a queratina. Essa queratina, esse fio de cabelo, ele é um apêndice da pele, ele vem lá do folículo piloso, sai lá da derme e vem formando aqui para nós essa fibra enrijecida então. Então, quando o cabelo ele está lá com vida lá dentro do fio, quando ele sai, ele encontra o oxigênio, né? O que nos mantém vivo nos mata, ele morre, o fio de cabelo, e torna então essa fibra enrijecida que nós temos aqui fora e que nós trabalhamos tanto com tratamento, como com transformação de cor e transformação de forma, utilizando calor sempre para fazer essas transformações.
Lembrando que eu sempre vou trabalhar com calor mecânico ou com calor químico para fazer qualquer transformação. E esse calor químico e mecânico vai desidratar o cabelo, levando aí uma futura ou possivelmente, se não cuidar, uma desintegração do fio. Então o fio acaba desintegrando se não tiver tratamento. Por isso é muito importante a conscientização do tratamento, tá, pessoal? Eu estou começando, pessoal, é a minha primeira live aí com o pessoal da ProHair, então estou começando, passando essa introdução para vocês, tentando ser o mais simples, mas ao mesmo tempo o mais técnico possível, tá ok? Qualquer coisa, então, me faça saber se tem alguém da ProHair aí, se está achando que está indo no caminho certo, me fala aí, se achar que tem que mudar alguma coisa, ainda dá tempo da gente mudar algumas coisas daqui, caso vocês queiram, tá bom? Então, vamos dar sequência, pessoal. Aqui, eu até coloquei, vou colocar outra folha aqui para vocês entenderem. Eu estou fazendo isso tudo porque a minha ideia é, durante essa live aqui ainda, eu falar com vocês sobre colorimetria. Eu falar sobre a ação química da colorimetria. Falar como que acontece a cor dentro do fio, o que ocasiona dentro do fio, que vai então liberar um certo ressecamento e da importância então de fazermos a manutenção depois que eu entro com uma coloração ou com uma descoloração. Então toda vez que eu entro com uma química, vai acontecer alguma coisa nesse início aqui da formação da fibra capilar, né? Vai acontecer alguma coisa lá na formação dos aminoácidos, que pode comprometer a vida do cabelo. Então, essa introdução é muito importante. É importante que você entenda essa informação que eu estou passando bem sucinta para você, para que depois, lá na frente, você entenda melhor sobre as reações químicas do cabelo. Tá ok? Então, dando sequência aqui, pessoal. Toda vez que eu faço química, eu desidrato o cabelo. Por que eu desidrato o cabelo? Porque eu trabalho com liberação de oxigênio, eu trabalho com oxidação. É aqui que nós comentamos com vocês. O que me mantém vivo também me mata. Então, olha só que interessante. Eu tenho aqui a base dos aminoácidos, tá vendo? 2 de carbono. Aqui eu tenho o lado da amina e o lado do hidrogênio, né? Então eu tenho o lado da amônia e eu tenho o lado do ácido. Eu tenho aqui o lado negativo, eu tenho aqui o lado positivo. Então no cabelo eu tenho aqui vários aminoácidos. Então fiz 2 aminoácidos, 2 bases para vocês entenderem. O que acontece? Toda vez que eu entro com uma química, pessoal, eu preciso volatilizar então o oxigênio, e toda vez que eu volatizo o oxigênio, essa molécula precisa estar pareada, eu preciso formar água. Então no cabelo, toda vez que eu faço uma química, ele automaticamente tende a formar uma água, porque ele precisa ligar aquele elemento químico que eu estou colocando dentro do cabelo. Lembra que eu comentei com vocês que é a água que liga esses elementos químicos? Então, toda vez que eu faço a química, o cabelo, né, o meu organismo, no caso, ele vai produzir uma molécula de água para segurar aquele elemento químico que eu estou colocando. Como que acontece isso? Eu perco, então, uma molécula de hidrogênio aqui, ó. Porque eu estou liberando oxigênio, não estou? Eu estou liberando oxigênio, aí eu preciso liberar uma molécula de água que está aqui, essa molécula aqui de hidrogênio aqui, ela saiu daqui, para ela se unir aqui, né? Aí eu comecei a formar, então, a água. Porém, eu formei a água no cabelo e você pode pensar assim, puxa vida, se eu formei mais água no cabelo, não era para hidratar cabelo? Pois é, só que eu tirei uma molécula de hidrogênio do outro lado. Então, o que acontece? Toda vez que 2 aminas se encontram, eu resseco o cabelo. Acontece uma desidratação, porque aqui 2 aminas se encontraram. Porque esse outro aminoácido aqui, ele se tornou uma amina ligando com a outra amina. Olha só a amina aqui e a amina aqui. Então, eu tenho numa formação de um aminoácido 2 aminas. Então, esse aminoácido aqui, que se desprendeu um hidrogênio para ligar a outra parte do cabelo, ele ressecou. Porque aqui ele perdeu molécula de água, né? Ele veio para cá. Então, aqui começa, então, a desidratar cabelo. Aqui começa, então, a formação de radical livre. Já ouviram falar da formação de radical livre? Pois é, essas moléculas precisam estar pareadas, elas precisam estar ligadas. Então, eu vou perder o hidrogênio de um lado da amina para ir ligar ao lado da carboxila. Aí, 2 aminas vão se encontrar.
Quando essas duas aminas se encontram, como no exemplo nós demos aqui, aí começa então a acontecer o ressecamento, começa a formação de radical livre, começa então o envelhecimento da fibra. Aí vem a questão, quando eu vou fazer coloração, por exemplo, a pessoa já tem coloração, passa 2 meses, ela vai para o seu salão para fazer o retoque. Lembrando que retoque é a parte crescida. Aí você aplica a coloração na raiz, passa 20 minutos, você puxa para as pontas. Então você imagina, se isso que já aconteceu, meio pontas, naquela aplicação que você já fez, vai acontecer novamente. Então, mais ressecamento para o fio. Então, cuidado. Quando a cliente chegar no seu salão pedindo para fazer retoque, faça absolutamente o retoque. Analise a cor natural, a altura de tom, para definir a cor que você vai aplicar, né? E definir então qual oxidante você vai utilizar para atingir o mesmo nível de altura de tom e você ter aí uma equalização dessa cor. Então cuidado com o retoque. Se você ficar passando tinta em cima de tinta, você vai oxidar demais esse cabelo, aí vai ter envelhecimento na fibra, né? Vai ter aquelas pontas bifurcadas, que aí é só tesoura, não tem o que fazer. É melhor entrar com tesoura para tirar essa parte que está desintegrando. Lembrando, pessoal, se o cabelo está... Vou tirar isso daqui agora. Se o cabelo está crescendo, aí você ofereceu muita oxidação para o fio, essa ponta vai estar toda oxidada, ou seja, vai estar toda porosa, certo? Aí o que acontece? A cliente reclama que o cabelo dela não está crescendo. Na verdade, está crescendo porque você precisa fazer retoque da raiz, não é verdade isso? Se você vai fazer retoque da raiz, quer dizer que o cabelo está crescendo. Só que ela não está percebendo o crescimento, porque cresce na raiz e desintegra na ponta. Desintegra aqui na ponta. Então, o crescimento não aparece. Só que ela vai no seu salão 6 meses, uma vez no ano que seja, talvez, para cortar pontinha do cabelo. Aí você corta a pontinha do cabelo, mas tem regiões aqui ainda comprometidas. Vai resolver? Não vai resolver, pessoal. É mais ou menos aquele esquema. Eu estou com a unha do dedão do pé inflamada, já deu até... como é que chama mesmo quando morre a célula lá mesmo? Já deu... Quando fica preta a pele, deu branco na pele. Deu branco, pessoal. Sei que precisa cortar a ponta do dedão, né? Precisa cortar a ponta do dedão. A pessoa não quer cortar a ponta do dedão, né? Então não corta. Não, né? É outro nome. O que acontece? Não cortou tudo que deveria, né? Deveria cortar toda a ponta do dedão, ela cortou só um pedaço. Futuramente, ela vai ter que cortar o pé inteiro. Por quê? Ela não tirou aquela parte que precisava ser retirada. A mesma coisa o cabelo, pessoal. Precisava cortar 5 dedos para eliminar toda essa ponta bifurcada. A pessoa cortou 2 dedos. É como se fosse uma traça. Continua subindo, né? Cresce na raiz, perde na ponta. Cresce na raiz, perde na ponta. Ela vai desintegrando literalmente. Então, para você se ver livre disso, você tem que cortar tudo isso fora. E deixar uma ponta bem selada. A Nani Toledo escreveu, necrosou. Isso. Obrigado, Dani. Nani Toledo. Obrigado, Dani Toledo. É isso mesmo. Fugiu a palavra aqui, né? Me ajuda aí. Então, deu necrose, não tem o que fazer. Teria que cortar todo esse dedo para não ficar sem o pé. Como não cortou o dedo que estava necrosado, teve que cortar o pé. A mesma coisa é a ponta do cabelo. Precisava cortar 6 dedos, cortou 2. Então não vai resolver, vai crescer na raiz, vai desintegrar na ponta. Agora você entende por que desintegra. Desintegra porque está ressecado, está oxidado demais, fez muita química e não teve tratamento. Porque normalmente é assim, né? Elas querem fazer muita química, mas querem fazer o banho de creme na casa dela, do jeito delas, e às vezes usando até produto caseiro. Nada contra, mas eu acho assim, como profissional, eu acredito que a cosmética está aí para nos ajudar, com tanto estudo, tanta tecnologia aí, a pessoa colocando produto de cozinha, né, gente, é demais. Então, precisa realmente eliminar. E por que desintegrou, gente? Porque está ressecado esse cabelo.
Lembra que a água que liga os elementos, a água que liga o aminoácido, que vai formar um peptídeo, que liga esses peptídeos formando polipeptídeo, que liga esses polipeptídeos formando, então, a queratina, essa proteína grande. Então, se o cabelo ressecou, ele vai desintegrar. E naquela ponta, não tem mais como reverter. Por que não tem como reverter, pessoal? Porque o que segura artificial é o natural. Aquela ponta não tem mais umidade nenhuma da composição química do cabelo. E é aquela água da composição química do cabelo que vai segurar a hidratação que eu vou colocar através dos cremes, entendeu? Como aquela ponta está completamente desidratada, ela vai desintegrar. Se eu não eliminar ela, ela vai contaminar todo o restante do cabelo, porque vai subir. É como se fosse uma traça. Está dando para entender o raciocínio, né? Então, é isso que acontece. Aí você pode pensar assim, Assis, se o cabelo é formado de nitrogênio, de hidrogênio, de oxigênio, eu não trabalho com isso na liberação da química? Sim, eu trabalho com nitrogênio, eu trabalho com hidrogênio, eu trabalho com oxigênio. E faz parte da composição química do cabelo, é real. Mas o que estraga cabelo, pessoal, não é você fazer uma química. Se você faz a química de uma forma consciente e orienta a sua cliente e ela compra a ideia de tratar, de manter o cabelo, esse cabelo vai ficar até muito melhor do que antes da química, porque você vai passar para ela a manutenção e vai orientar. Mas o problema é que saturação química. A pessoa aplica química em cima de química. Às vezes faz uma coisa errada para corrigir aquela coisa errada, faz outra coisa errada, né? Então é erro em cima de erro. Então nós precisamos conscientizar, falar com elas da importância da manutenção e fazer, nós no salão, como profissional, fazermos então a química de uma forma assertiva, né? Uma forma de realmente que não desidrate o cabelo. Afinal de contas, o cabelo, pessoal, é meu ganha-pão. Eu quero esse ganha-pão na cabeça da minha cliente. Eu quero o cabelo que eu faço bonito, saudável, com muito brilho, com sensorial agradável. E para isso eu preciso ter a consciência de que eu preciso respeitar, lembra? O limite do cabelo. Respeitar o limite do produto. E respeitar o limite do meu conhecimento. Olha só que interessante. Olha só, pessoal. Então, para vocês entenderem, o cabelo é composto, então, de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, de hidrogênio e de enxofre. Basicamente isso. E nós passamos aquela concentração para vocês. Aí, eu vou trabalhar com coloração. Como o nosso assunto aqui hoje vai ser coloração, vamos falar um pouquinho da coloração e da importância da água aí. Olha só, eu trabalho, então, com H2O2. O que é H2O2? É o meu oxidante. Ele é ácido, porém ele é corrosivo, porém ele é oxidativo. É ele que leva a envelhecimento para o fio. Lembra? Eu vou liberar um átomo de oxigênio que vai roubar um átomo de hidrogênio da ponta lá na carboxila para formar uma molécula de água para fazer a ligação no cabelo. Só que esse processo de oxidação para ligar lá no cabelo, eu preciso então tirar uma molécula de hidrogênio para fazer jus ao átomo de oxigênio que eu estou colocando. E aí que começa então a junção das duas aminas que faz parte da composição química do cabelo, que seria da base do aminoácido, aí começa então a ressecar o cabelo. Então eu trabalho com H2O2 e trabalho com NH4OH. O que seria esse NH4OH? Isso daqui, pessoal, é amônio, hidróxido de amônio. Esse hidróxido de amônio é o que está lá no tubo da tinta. Quando eu faço a mescla do oxidante com o meu hidróxido de amônio, que é o meu creme colorante, aí começa então a acontecer a oxidação. Nesse momento, libera uma molécula de oxigênio e libera também um gás que nós chamamos de amônia. Olha só que interessante. Vamos considerar isso, então, como que funciona, como que age a tintura. Vou até escrever mais aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem o que eu vou falar. Então, aqui é o cabelo, tá? Aqui então, tem esses elementos químicos aqui que fazem parte da composição química do cabelo. Aí eu vou trabalhar com NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Tá dando para visualizar bem aqui? E quando eu faço a mescla, da minha
amônia do meu creme colorante com o meu oxidante começa então a volatizar, que é aquele início, né, que vem aquele cheiro mais forte, aquele momento que sente ardência no couro cabeludo, tá? Então começa a liberação de um gás que nós chamamos de amônia, tá? Então aqui eu tenho no tubo de tinta e aqui eu tenho lá na mescla do oxidante, na volatização então desse gás que nós chamamos de amônia. Considerando 20 volumes, eu vou fazer uma coloração que tenha 20 volumes. A percussão da cor de um oxidante de 20 volumes, pessoal, é 35 minutos. Não é isso? Então, o tempo de ação de um oxidante de 20 volumes é 30 minutos. Considerando esses 30 minutos, eu vou então desmembrar a ação dele para vocês entenderem. Com 10 minutos de aplicação, o que acontece? A oxidação. O que seria a oxidação? Seria a liberação do oxigênio da substância do meu creme colorante, que vai se unir, então, lá ao cabelo. Tá ok? Então, vai liberar o oxigênio. 10 minutos depois, com 20 minutos de aplicação, começa, então, a revelar uma cor. Revela cor. Por que revela a cor, pessoal? A partir daquele momento que o meu H2O2 se desprendeu um átomo de oxigênio, ele vai se unir ao cabelo. Quando esse oxigênio encontra com o aminoácido lá no cabelo, aí sim que começa a acontecer a revelação da cor, através dos intermediários de cor. Então a cor só é revelada lá dentro do fio, depois que o oxigênio e depois que a amônia entra em contato com o natural do cabelo. Ok? Com 10 minutos depois, ou seja, com 30 minutos de ação, eu tenho o quê? A fixação da cor. Então, com 10 minutos, oxidou, considerando 20 volumes. Com 10 minutos, oxidou. Com 20 minutos, revelou a cor. Com 30 minutos, começou a fixar a cor. Nos 5 minutos finais, pessoal, acontece, então, um tratamento por osmose. O que seria esse tratamento por osmose? Dentro da coloração que você utiliza, tem esferas de tratamento. Essas esferas catiônicas de tratamento são antioxidantes. O que ele vai fazer? Ele vai tratar para evitar a ação oxidativa em excesso no cabelo. Para que isso ocorra, pessoal, foi feito no laboratório um ajuste, um equilíbrio. Esse ajuste, esse equilíbrio que foi feito no laboratório, nós recebemos a informação lá na bula de como que utiliza a tinta, ou na caixinha, ou na cartela de cor, né? Como que deve ser feita a mescla. Essa mescla que você vai fazer tem que ser homogênea, tem que mexer bastante. Lá, o laboratório passa para você a concentração que você precisa usar de OX. Se é 1 por 1, se é 1 por 1,5, se é 1 por 2, dependendo da marca que você utiliza. Essa orientação, pessoal, é um ajuste, um equilíbrio para que você realmente tenha esse efeito aqui, que você realmente tenha tratamento no final. Então, eu preciso utilizar lá no meu salão uma balança de precisão ou então um becker, um copo medidor, para que esse ajuste realmente aconteça, para que haja realmente tratamento, evitando então aquela oxidação que eu falei para vocês no início, que é o encontro das duas aminas, porque eu tenho aqui esferas de tratamento que vai fazer a vez da água, né? Que vai impedir, então, a formação de radical livre em excesso. Vai ter formação de radical livre, é óbvio, mas quando eu faço as medidas, uso as proporções corretas, essa oxidação que acontece de uma forma, vai acontecer de uma forma mais amena, ok? Amenizando, então, aquela formação de amina em excesso, desintegrando o cabelo futuramente, né? Devido ao ressecamento ocasionado. Tá? Então, esse seria o tempo de ação, considerando 20 volumes, e os 5 minutos finais seria para tratar cabelo. Obviamente que quando eu vou falar de branco, eu vou pedir para a cliente deixar de 5 a 10 minutos a mais. Quando eu digo cliente, o profissional cabeleireiro, tá bom? Então, vai deixar de 5 a 10 minutos a mais quando for cobertura de branco. Hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho de coloração, mas vai ficar mais sobre a ação da química.
Numa próxima live, caso ocorra, aí sim nós vamos falar um pouquinho de colorimetria propriamente dito. Nós vamos falar de cromatologia, que é um estudo bem bacana da cor aí, associado à ação da química. Vai ser bem bacana, pessoal. Então, olha só. Deu para entender aqui, Daniel? Alguém manifestou alguma coisa aí? Tudo tranquilo? Estão acompanhando, pessoal? Fizeram algum comentário, alguma coisa? Eu fico curioso para saber como que está aí a aceitação. Afinal de contas, é a minha primeira vez aqui no ProRail, eu quero que seja positivo, né? Então, eu fico preocupado. Me faça saber, pessoal. Se não está agradando, me dê uma chance, me dê uma oportunidade para corrigir isso, que eu quero agradar você. Tá E bom? também as dúvidas podem ser encaminhadas que o pessoal da ProRail repassa aqui. Ah, sim. Pode encaminhar, pode fazer perguntas aí, que depois a gente pode estar respondendo. Então, olha só, pessoal. Então, a propaganda aqui não era para pagar, mas tudo bem, eu escrevo de novo. Então, para vocês entenderem a ação da química, teve aqueles 35 minutos da ação. Agora vem o mais interessante, pessoal, para vocês verem como que a cosmética é desenvolvida a nosso favor, mas infelizmente pela falta de disciplina nossa, de usar uma balança de precisão, de usar realmente medidas, de fazer realmente somente retoque, de fazer de uma forma mais assertiva a química, aí nós complicamos. Mas olha só que interessante. Lembra que eu falei para vocês que na coloração eu tenho esferas catiônicas de tratamento? Essas esferas são hidrolisadas, que vai entrar em ação no momento certo, né? Por isso até, por ela ser uma proteína hidrolisada, aqui no meu salão, eu aplico coloração somente com cabelo lavado e úmido. Eu faço a coloração com cabelo úmido, não molhado, pingando, mas com cabelo úmido. Aí eu tenho o resultado do tratamento desde o início, porque eu estou fazendo em cima de uma água. A água é condutora, pessoal, a água é condutora de oxigênio. Então a ação da coloração vai ser muito mais efetiva. Se você ainda não fez com cabelo úmido, experimenta. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. E também para coberturas de branco, tá? Bem interessante quando nós darmos sequência às lives futuras aí, nós vamos falar de uma forma mais detalhada sobre isso, tá bom? Mas olha só que interessante, hoje nós estamos falando muito de química do cabelo, né? E agora eu vou falar um pouquinho da química da cor, né? Da colorimetria aqui no caso. Aqui, NH4OH é a que eu tenho no tubo de tinta, que seria meu amônio. Quando eu faço a aplicação, quando eu faço a mescla com o meu oxidante, com a minha emulsão reveladora, aí eu tenho uma liberação de um gás, que é a liberação da amônia. Então, olha só que interessante. Eu tenho NH4OH, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Então, esse aqui seria a forma de leitura do hidróxido de amônio. E aqui eu tenho NH3, eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Com 10 minutos de aplicação, pessoal, esse gás aqui, essa amônia, vai volatizar para se unir aqui à formação do cabelo. Olha, você vê, eu tenho no cabelo, eu tenho aqui. Então, vai volatizar e vai se unir lá ao cabelo. Agora, olha só o detalhe, que interessante, como que o meu tratamento lá da coloração entra em ação. Com 10 minutos de aplicação, então esse gás vai volatizar. Aí eu vou subtrair nitrogênio menos nitrogênio, nada. 4 átomos de hidrogênio menos 1, sobra 1. Eu desço o outro oxigênio e desço o outro hidrogênio. HOH, que é igual a H2O. Olha só que interessante, pessoal. Então, no final do meu hidróxido de amônio, que vai volatizar a amônia, que vai se unir ao cabelo, vai ficar lá junto com a proteína, lá fora do fio, uma molécula de água, né? Então, a minha amônia volatizou, transformou o meu hidróxido de amônio em água. Então, vai fazer com que aquelas esferas catiônicas hidrolisadas que eu tenho na minha coloração entrem em ação, porque 10 minutos depois eu já tenho água associado a essas esferas de tratamento aí. E o que é interessante também, o meu corrosivo lá, né? O meu H2O2. Um átomo de oxigênio vai volatizar, pessoal, que vai se unir também ao cabelo. O que sobrou? H2O. Então, na minha coloração, eu tenho, depois dos 10 minutos de ação, considerando 20 volumes, eu tenho água, tanto na amônia como no meu peróxido de hidrogênio. Então, eu deveria tratar o cabelo. Concorda comigo? Mas por que isso não acontece?
Aí eu começo a me questionar como profissional, eu começo a me questionar qual o procedimento que eu tenho feito no salão que tem ocasionado tanto ressecamento. Lembrando que o ressecamento não é ocasionado somente pela ação da química, mas também pela falta de manutenção da minha cliente. Só que a falta de manutenção da minha cliente também depende da minha conscientização, da forma que eu conscientizo a minha cliente a cuidar do cabelo. Será que eu tenho no meu salão linhas de manutenção para vender para a minha cliente? Não com o intuito, lógico, eu quero ganhar dinheiro porque eu vivo disso, mas também com o intuito de cuidar do cabelo que eu faço, porque aquele cabelo é minha propaganda. Então, eu como profissional cabeleireiro, pessoal, eu preciso caminhar com a minha cliente, eu preciso estar junto com ela, lá na casa dela, orientando a como lavar o cabelo, a como secar o cabelo, falando para ela dos fatores de agressão, pessoal, agressão de fungos e bactérias, um cabelo que não é lavado direito, pessoal, que não é bem enxaguado, aquelas pessoas que têm o hábito de usar produto caseiro, colocar no couro cabeludo, nem sempre faz uma remoção efetiva, tornando aquele ambiente propício para fungos e bactérias. Eu tenho agressão térmica, então eu preciso orientar a minha cliente a importância de utilizar um termo ativo. Eu tenho agressão mecânica, Lembrando que quando eu lavo o cabelo, eu estou com uma ligação rompida. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre as ligações. Então, a agressão mecânica. Eu tenho a agressão química, por isso que eu preciso fazer de uma forma correta isso tudo. E tem a agressão da radiação solar. Olha só, são 5 fatores muito agressivos para o cabelo. Então eu preciso orientar, eu preciso direcionar, eu preciso conduzir a melhor forma possível de tratar o cabelo em casa também. Tá? Então o meu atendimento não se resume somente na cadeira ali no salão. Também precisa continuar da sequência onde a minha cliente vai para casa. É muito importante essa orientação. Tá ok? Então, olha só, isso tudo trata cabelo no final. Logicamente que essa forma trata cabelo no final é fazer com que aquela oxidação que ocorreu não seja tão danosa. Agora, olha só que interessante. Vou apagar aqui, ok? Nós falamos para vocês que, considerando ainda 20 volumes, tá? Cada volumagem tem seu tempo, nós vamos falar disso numa outra oportunidade. Mas com 10 minutos de aplicação, acontece a oxidação. Essa oxidação que acontece, vai acontecer então nos 10 minutos, que é o momento que leva a agressão para o fio, é aquele momento que faz as duas aminas se encontrarem, ocasionando então a formação de radical livre, ocasionando então o ressecamento da fibra. Com 10 minutos depois, 20 minutos depois no caso, revela a cor. Com mais 10 minutos, fixa a cor. E por 5 minutos, trata o cabelo. Tá? Então, isso é a percussão, então, da ação da coloração. Tá ok? Aí você imagina, você tem a sua cliente aqui, ela vai fazer retoque. Então, ela está com 2 dedos de raiz e aqui já tem cor. Então, aqui ela tem altura de tom e aqui ela tem cor natural. Aí você aplicou no cabelo dela, na cor natural, na parte crescida, você aplicou e deixou 20 minutos. Então, 20 minutos depois... certo, tá ok. Então, com 20 minutos depois de aplicação, você puxou para as pontas essa coloração. O que é pior, às vezes, para render, você colocou um pouquinho de creme de hidratação nessa tinta. Você colocou creme de hidratação nessa tinta, você tirou o ajuste, você tirou o equilíbrio feito no laboratório. Lembra disso? Tem que usar as medidas. Você colocou creme de tratamento, desequilibrou tudo. Você errou aí, tá? Aí você deixou agir 20 minutos e puxou para as pontas. Puxou aqui para as pontas. Lembrando que meia e ponta já havia sido oxidado anteriormente. Aí você puxou nos 15 minutos finais, você puxou para as pontas. O que vai acontecer? Na raiz, na parte crescida, vai ser normal. Vai oxidar, vai revelar a cor, vai fixar e vai tratar. No meio ponta, onde já está oxidado, você vai deixar 15 minutos, porque você puxou. Só que não vai fixar e nem vai tratar. Você vai com 10 minutos
oxidar meia ponta novamente e 5 minutos vai revelar a cor. Vai dar brilho nesse cabelo, porque a oxidação vai ocasionar uma tumefação, ele vai inchar. O que dá brilho no cabelo, pessoal, é a escama alinhada. Quando a fibra incha, a escama aproxima. Então aquele cabelo que anteriormente estava poroso não, estava opaco, ele vai ter brilho. E você acha que é por causa da coloração, e realmente é por causa da coloração, mas não por causa da cor, por causa da oxidação. Porque no meio ponta você não vai ter nem fixação e nem tratamento, você vai ter somente oxidação. Lembrando que a oxidação envelhece o fio. Se vai envelhecer o fio, então vai ter um desbotamento. Então aquele cabelo, cada vez que for no salão, ela vai estar mais desbotado. Porque você vai estar oxidando sempre esse cabelo. Por que vai estar mais desbotado? Porque as escamas estão perdendo a aderência, né? A adesão. Então o que vai acontecer? Vai começar a ter pontos aí de rebento, vamos colocar assim, de desintegrar. Porque ele está opaco, porque está poroso. Se está poroso, tem vaporização da água. Se não tem água, não tem ligação de elementos químicos, lembra? Se não tem a ligação, não tem aminoácido. Se não tem aminoácido, não tem cabelo. Então, esse cabelo vai desintegrar por excesso de oxidação. Então, muito cuidado. Está quase no final da nossa live já, né? É 1 hora de duração. Tem muita coisa para falar. Puxa vida, eu preparei aqui um roteiro, pessoal. Esse roteiro deu 26 slides. Eu estou ainda no 9º slide, né? Então, para vocês verem que tem muita informação ainda, mas eu acho que as informações que nós passamos até agora foi bacana. Então, eu vou deixar esses 10 minutos para ter alguma pergunta. Se você tem alguma pergunta do que foi falado até aqui, de repente, se o pessoal da ProHair concordar, a gente pode voltar futuramente para dar sequência a essa live, que eu acho bem interessante. Espero que as informações que eu tenha passado até aqui tenha agregado alguma coisa para vocês. Eu procurei ser o mais simples, o mais sucinto possível, mas ao mesmo tempo o mais técnico possível. Lembrando, pessoal, que eu sou de Minas, sou mineiro, então tem um pouquinho de problemas aí para me expressar. Eu fico procurando palavras, né, para me fazer entendido, e às vezes fico um pouco confuso. Se ficou confuso algumas informações, algum detalhe aí, comenta aí a live que eu vou estar respondendo para vocês aí no comentário também, tá bom? Afinal de contas, é o que eu falei, a gente caminha com vocês, assim como eu caminho com os meus clientes aqui no salão, eu gostaria de caminhar com vocês, tá bom? Você tem agora o meu nome aí, você pode também estar lá no meu Face, né? Me seguir. Eu acho que no Face não tem como acrescentar mais ninguém, mas tem a página e tem o Instagram, Assis Rodrigues PA, ok? Vai ser um privilégio, vai ser muito bom ter você comigo lá também, tá bom? E eu agradeço muito a paciência de vocês, a permanência de vocês aqui na live. Espero que tenha sido positivo para vocês, para o pessoal da ProHair também, que tenha sido positivo, porque para mim agregou bastante. Ter essa oportunidade de falar um pouquinho dessa profissão que eu gosto tanto, dessa profissão que mudou a minha vida, é sempre bom falar dela. Eu falo da minha profissão, eu falo do meu trabalho realmente com muito respeito. Eu respeito demais essa profissão profissional cabeleireiro, né? Respeito muito e respeito você como profissional e respeito você como amigo, tá ok? Muito obrigado pela permanência sua aqui na live. Espero encontrar novamente nas próximas, caso ocorra, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe essa tarde agora que vai se iniciar agora, essa tarde de quinta-feira, que ela seja produtiva para vocês, que ela seja produtiva para mim, e uma ótima sexta, um ótimo sábado e um bom final de semana para todos nós, tá ok? Forte abraço e nos encontraremos em breve. Tchau, tchau.